Olá, B31, tudo bem? Como é que vocês estão? Fizeram as últimas aulas, fizeram as atividades, mandaram lá fotinho no Cortex para corrigir. Então hoje a gente vai dar uma olhadinha na relação que tem entre a adição e a subtração. Eu só quero voltar um pouquinho nas aulas anteriores, porque assim, eu disse para vocês num determinado momento que o sinal de mais, ele era o E da nossa linguagem, né? Ele vinha do E latino, que por preguiça foi virando o sinal de mais que a gente conhece hoje. Mas eu não contei para vocês de onde é que vem o sinal de menos, o sinal da diferença. Inicialmente, as pessoas não têm muita certeza da origem disso. Se sabe que ele surgiu no comércio. Ele surgiu principalmente por causa das questões financeiras. O que acontecia? A pessoa... E aí eu vou fazer uma historinha adaptada, tá? Não vou contar a história verdadeira. Porque ninguém sabe direito qual é a história verdadeira disso. Então eu vou contar uma história adaptada. O cara tinha lá um caderninho na venda, no bar. E aí o dono do bar escrevia, deve 50, deve 20, deve 10, deve 8, deve... E uma hora, ficar escrevendo deve, isso gastava muito tempo. E aí, a partir de um determinado momento, a pessoa começou a colocar uma barrinha na frente do que era dívida. Ao invés de escrever deve, isso foi virando só um risquinho para informar. Então, o cara tava lá, deve 80. E esse sinal, esse tracinho, que é a preguiça de ficar escrevendo o que está acontecendo, acabou virando o nosso sinal de negativo. Nesse momento, o meu gato conseguiu puxar o celular que está gravando a aula, correndo por dentro de casa. Eu vou dar uma olhadinha se não saiu tudo de foco, só um pouquinho. Vocês dois, hein? Não, tá lá, beleza. Se sacudiu foi culpa deles, tá? Então o sinal de negativo, ele vem dessa economia de tempo, hashtag preguiça, de escrever que a pessoa estava devendo. E aí apareceu o sinal negativo, o registro de sinal negativo. O registro de sinal de positivo, ele tem mais ou menos 500 anos. A primeira vez que aparece o sinal negativo faz mais ou menos uns 350 anos, quase 400, tá? O positivo, um pouco mais de 500 anos, o negativo entre 350 e 400 anos. Certo? Antes disso, tudo era linguagem. Um pacote com 10 maçãs e um pacote com 8 maçãs. O E, 10 e 8, 18. Ah? Quando a gente estuda matemática em várias línguas, e aí eu vou dar como exemplo o inglês. Fica mais evidente esse E, porque o nome desse sinal em inglês é plus. Mas ninguém diz 10 plus 8. 10 mais 8. As pessoas dizem 10 and 8.
é o E que aparece. A gente diz 10 mais 8. Mas a gente também diz, eu comprei 5 camisetas mais no lugar do E, né? Então, assim, o positivo, o sinal indicativo da adição, ele está relacionado ao E. O sinal indicativo da subtração, o menos, o minus em inglês, né? Ele está relacionado à retirada, sempre, né? A essa perda, à dívida, ao que desaparece, ao que diminui. Tá? E aí tudo isso, para voltar para cá e dizer para vocês que a adição e a subtração, elas são operações inversas. Como assim? Elas estão diretamente relacionadas, elas são a mesma coisa, olhadas por ângulo diferente. A gente sabe, vou pegar algo bem simplinho, tá? Que se eu pegar 5 maçãs e juntar com 2 maçãs, eu vou ter 7 maçãs. E é por isso também que eu digo para vocês que a gente não pode somar coisas diferentes. Presta bem atenção. O que é ser uma operação inversa? É eu pegar isso aqui e dizer que se eu tiver 7 maçãs e comer 2 maçãs, tem que sobrar 5 maçãs. 7 maçãs menos 2 maçãs, tem que sobrar 5 maçãs. E que se eu pegar 7 maçãs e comer 5 maçãs, tem que sobrar 2 maçãs. A operação inversa implica na relação de que se eu somo e tenho um resultado, ao subtrair eu volto ao que é original. Se eu subtraio, ao somar, eu volto ao que é original. Uma operação. Tá escrevendo cursivo e tinha combinado que ia escrever forma. Uma operação retorna resultados da outra. Elas são inversas, então por quê? Porque uma é a prova da outra. Lá nas séries anteriores, a prof dizia para vocês, vamos fazer a prova real. Para ver se a operação funcionou, certo? Então, a gente chama de operações inversas essas operações em que a gente pode usar para fazer a prova real. E aqui está a prova real de que a gente não pode somar coisas diferentes. Se eu digo para vocês, aqui em casa tem 5 maçãs e eu comi e 2 bananas, tá? 5 maçãs e 2 bananas. Aí vocês me dizem que eu tenho 7 frutas. Aí tá, eu deixo a gente esquecer isso. Daqui um mês eu digo lá pra vocês, eu tinha 7 frutas e comi 2 maçãs. O que sobrou? Como assim, senhor? Eu não sei quais são as outras frutas.
Deu para entender? A gente não pode simplesmente juntar coisas diferentes num conjunto de similaridade. Bom, isso vai muito além, assim. Aí a gente chega lá na biologia, no ensino médio, e descobre que maçã nem fruta é. Mas, né, é um pseudofruto. A gente não pode juntar coisas diferentes por similaridade. É como eu dizer assim, eu tenho 5 elefantes e 2 helicópteros, então eu tenho 7 coisas. Hã? Tá, eu tenho 7 coisas e 2 explodiram, sobrou o quê? Não sei, não sei nem que coisa tu tem. Entendeu? Eu não posso juntar coisas diferentes. E isso é muito importante de vocês gravarem. Muito importante. Porque quando a gente chegar lá na C20, a gente vai estar fazendo operações com letra, com número, com uns números muito loucos. E aí, se eu achar que dá para somar coisa diferente, eu me ralo, vai errar tudo. Não pode somar coisa diferente. Grava isso, grava, internaliza isso, acredita nisso, que a gente não soma coisa diferente, tá? Então assim, se não soma, não subtrai também, né? Se não adiciona, não subtrai. A gente não pode adicionar e subtrair coisas diferentes. E multiplicar? Multiplicar pode. E aí eu vou explicar depois por quê. Mas adição e subtração a gente não pode fazer em coisas diferentes. A gente só pode adicionar e subtrair coisas iguais. Tá, ok, a gente sabe que são operações inversas. Até porque a prof dizia lá pra gente, faz a prova real. Tá. Mas para que servem essas operações inversas? As operações inversas vão servir e, nossa, quando a gente chegar ano que vem nessa 10, vai ser de uma enorme de uma ajuda. A gente vai poder começar a pensar nisso desde agora, tá? Para descobrir valores escondidos. E eu vou mostrar para vocês que esse descobrir valores escondidos, ele é super simples. Desde que a gente saiba essa relação entre quais operações são inversas uma da outra. Se a gente sabe que, vou pegar, por exemplo, operação inversa de largar. Qual é a operação inversa de largar? O que é o contrário de largar? Olha a relação lá de novo na linguagem, tá? Operação inversa é o antônimo. Sinônimo, antônimo. Operação inversa é o contrário. O que é o contrário de largar? Pegar. O que é o contrário de sujar? Limpar. O que é o contrário de somar? Subtrair. Tá? Isso é operação inversa. É eu ver quem é o antônimo, quem é o contrário do que eu estou fazendo. Então, assim, essa questão de pensar de trás para frente, pensar o contrário, nos ajuda a resolver um monte de coisa. E eu vou mostrar para vocês, mas eu preciso do quadro limpinho. Então, copia isso aqui, né? Eu sei que vocês estavam prestando atenção, de boas, copia isso aqui. E eu vou mostrar para vocês essa relação da operação inversa, tá? E eu vou mostrar isso para vocês fazendo uma encenação, tá? O professor entrou em cena, largou a caneta e saiu. O inverso seria, ele entrou em cena, pegou a caneta e saiu. Isso é operação inversa. Então, assim, vamos a exemplos aqui. Se eu pensar em um número, esse número está escondido,
somar com 8 e achar 10, eu somei com 8, eu adicionei 8. O que é a operação inversa? Se eu pegar o 10 e diminuir 8, eu vou descobrir o número que eu pensei. Qual foi o número que eu pensei? O número 2. Olha só. Pensei num número. Desse número eu diminuí 5. E eu achei 4. Pensei num número. Subtraí 5, encontrei 4. Vamos ver a operação inversa? Encontrei 4. Se eu subtrair, o que é o inverso de subtrair? Adicionar, somar. Pensei no número. Encontrei 4. Somei 5. O número que eu tinha pensado tinha sido o 9. Já volto. Desafios de dar aula em casa. Tá, hoje está complicado aqui. Vou dar mais um exemplo. Pensei num número. Juntei 123 e achei 500. Vamos pensar ao contrário. Se eu achei 500, se eu tinha somado 123, eu vou diminuir 123 e vou achar o meu resultado. 500 menos 123, vou fazer dos dois jeitos aqui, tá? Ó, tirando 1, 499 menos 122. 9 menos 2, 7, 9 menos 2, 7, 4 menos 1, 3. Aqui, se eu não lembrar de fazer isso, 10 menos 3, 7, 9 menos 2, 7, 4 menos 1, 3. Ó? Então, o número que eu pensei foi o número 377. A ideia da operação inversa é eu me dar conta que se eu estou adicionando, o contrário de adicionar é subtrair. Se eu estou subtraindo, o contrário de subtrair é somar. Se eu estou somando, se eu estou fazendo mais, o contrário de mais é menos. Se eu tenho menos, o contrário de menos é mais. Se é positivo, o contrário de positivo é negativo. Se é negativo, o contrário de negativo é positivo. Certo? Dá aquele pause, termina de copiar e eu vou tentar passar uma atividade bem simplinha disso. Então, só para a gente finalizar aqui com uma atividade para vocês resolverem, bater a fotinha e me mandar, calcular o valor escondido nessas operações. O valor escondido que somando com 13 dá 28. O que a gente vai fazer? O que é o inverso de somar com 13? O número escondido que subtraindo 13 dá 28. Será que vai ser o mesmo número? Vamos ver. O número escondido que somando 145 dá 247. O número escondido que diminuindo, subtraindo 78 dá 244. O número escondido que somando 3.246 dá 4.098. E o número escondido que subtraindo 1.279 dá 3.754. Coloquei um de dezena, um de centena e um de unidade de milhar. Lembra, né? Enquanto a gente está na fase treinando, exercitando, separar unidade, dezena, centena, para vocês enxergarem bem direitinho o que está acontecendo, ok?
Com isso, a gente vai fechar essa primeira parte, a parte da adição e da subtração. Aí a gente vai para a parte da multiplicação. A multiplicação é um pouco mais extensa, né? Quando a gente está lidando com o sentido de multiplicar na B30. E eu vou começar com uma atividade bem simples, tá? Para a gente pensar. Não sei nem se vai ter atividade na próxima aula, mas vou começar com uma aula bem simplinha para vocês. Até a próxima. Ei, o pause para copiar isso aí, hein? Tchau!